Estou lendo o livro. Milton Atum, você é professor Eu fui professor. de formação. Fui Foi professor. ou é? Quer dizer, eu fui professor. Continua sendo. É. Não perde. Quer dizer, eu lecionei durante 15 anos na Universidade Federal do Amazonas e lecionei como professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O que você lecionava? Eu lecionei língua e literatura francesa e nos Estados Unidos literatura brasileira e hispano-americana durante um semestre. Então, Você também, consequentemente, traduziu. Fico imaginando. eu traduzi com Samuel Titã, um grande amigo meu. Samuel, um ótimo professor, crítico e tradutor. Traduzi com ele os 3 contos do Flaubert, que foi publicado pela Cosaque Naif. E traduzi, na minha juventude, um livro de um escritor francês pouco conhecido, chamado Marcel Schwob, A Cruzada das Crianças. E traduzi do inglês um livro do Edward Said, Representações do Intelectual. Alguma coisa, outras coisas, textos mais curtos do francês também, que saíram em antologias. Hoje você ainda traduz ou você não tem mais tempo? Para mim. Só para uso próprio. Traduzo coisas que estão, enfim, escondidas. Então, confidenciais. Não quero publicar, por enquanto. Depois eu li também que você é arquiteto. Você fez arquitetura. Quais são os grandes projetos arquitetônicos que você já fez que mantém ou na gaveta ou realizou? Nenhum. Nenhum? Não fiz nenhum grande projeto de arquitetura. Na verdade, eu fiz poucos projetos. E em Manaus eu fiz 2 projetos, em parceria com amigos da FAO. Eu me formei aqui na USP, nos anos 70, mas eu percebi que eu não... E dei aula de História da Arquitetura, depois de formado, no interior, numa faculdade de Taubaté. E depois eu percebi que eu não queria ser arquiteto, que eu não era a minha profissão, eu tinha errado de profissão. Na verdade, eu queria ser escritor. E aí eu ganhei uma bolsa para o exterior, para a Espanha, e era um tempo meio estranho, nos anos 70, um tempo de repressão, de censura. E aí eu queria sair do Brasil, queria morar longe daqui e ver meu país de longe, tentar trabalhar com a memória, tentar escrever de longe, imaginar de longe. A descoberta que você queria ser escritor, como é que se deu? Você estava dando aula, você preparando uma aula? Como é que foi isso que você descobriu que quero ser escritor? Não, foi muito antes. Quando eu morei em Brasília, ainda garoto, muito jovem, 15, 17 anos, período que eu morei lá, eu escrevia, gostava de poesia, escrevia poesia e gostava de literatura, gostava de ler. Depois, aqui em São Paulo, nos anos 70, eu e uns amigos, nós fundamos na FAO uma revista de poesia e desenho com arquitetos, estudantes de arquitetura, e alguns que já queriam ser escritores, como o Horácio Costa, um grande amigo que hoje é professor, poeta, professor de literatura portuguesa na USP, e escrevia contos também. Publiquei um livrinho de poesia naquela época, em 77, que foi um livro quase artesanal, ajudado pelos professores. A Renina Katz, eu lembro que ela doou uma gravura para a gente comprar papel, essas coisas, Bonita, Renina. Era uma ótima... Ela é uma excelente artista e foi uma professora extraordinária. Mas eu só comecei a escrever mesmo, me dediquei à literatura quando eu saí da universidade, em 98. Eu vim para São Paulo, eu mudei de cidade, mudei de vida,
saí da universidade e decidi escrever Os Dois Irmãos. E foi com Dois Irmãos que eu me tornei, de fato, que eu comecei a viver de literatura. Você é premiado inúmeras vezes, acho que no Brasil e no exterior também. E os prêmios são ainda melhores quando eles nos ajudam a viver, né? Claro. Mas você sabe, Pedro, o que eu acho mesmo que o prêmio, eu sempre falo que o prêmio do escritor é o bom leitor. Vamos dizer, é esse leitor que gosta de literatura, que acaba lendo o livro com, vamos dizer, com interesse, com atenção, que se sente, vamos dizer, transportado para o mundo da ficção, esse pequeno mundo narrado. Em que países você foi premiado? Além do Brasil, Estados Unidos, recebi um prêmio, recebi o meu livro Portugal Telecom, que é um prêmio internacional. Cinzas do Norte ficou em primeiro lugar. O Relato de um Certo Oriente foi finalista de um prêmio na Itália. E lá atrás, né, quer dizer, houve também uma seleção do Dois Irmãos para um prêmio irlandês, da tradução inglesa do Dois Irmãos, um prêmio irlandês. É o mais traduzido dos seus livros, Dois Irmãos? O Dois Irmãos é o meu livro mais traduzido e mais lido, de longe. Em quantos idiomas? Acho que em 12 idiomas. 12 idiomas? Acho que muitas traduções saiu em tcheco, em grego, em holandês, em árabe, em vários Você idiomas. fala árabe? Você é de origem libanesa? Não falo árabe? Eu não falo, eu entendo Entende? alguma coisa. Eu aprendi um ano em Manaus quando eu estava escrevendo meu primeiro romance, para escrever uma página do relato. Eu tinha que saber alguma coisa vamos dizer, do alfabeto, como funcionava a língua. E depois é muito difícil a língua árabe. É uma língua muito difícil, você tem que estudar horas e horas por dia, né? E eu não tinha tempo, né? E minha mãe era brasileira e ela falava português comigo. Então, e a língua é materna. Sem dúvida. Então, eu aprendi francês lá em Manaus porque minha avó falava um pouco. E depois eu aprendi com uma professora. Mas era comum no Líbano se falar francês, né? Por causa do mandato francês, né, das escolas francesas no Líbano, as universidades jesuítas, né? Em Beirute tem uma universidade de Saint Joseph, que é muito antiga, e os liceus franceses. Isso ficou vamos dizer, na cultura libanesa, vamos dizer assim. A maioria é bilíngue, né? E hoje menos, hoje se fala mais inglês do que francês. Milton, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Eu já sou lento, eu escrevo à mão. Se eu ainda tiver blog e Facebook... Você escreve à mão? Eu escrevo à mão. Depois eu passo a limpo. Eu sou um dinossauro.